pessoal, meu nome é Marcos Nunes e esse é seu canal, é seu por direito. Põe a vinheta aí. É seu por direito. Hoje nós falaremos sobre a guarda dos filhos. Você sabe como funciona? Pois bem, vamos iniciar. É um tema delicadíssimo. Toda vez que há uma ruptura de uma relação entre pai e mãe, há uma situação difícil para ser discutida, que é a guarda dos filhos. Tá certo? Então, a primeira hipótese, na verdade, a primeira preocupação que os pais devem ter no momento do divórcio é com o filho, porque os pais se divorciam, mas não se divorciam dos filhos, né? Então, e cada vez mais, né, considerando que os pais, né, os genitores, têm tido uma percepção cada vez maior da paternidade responsável, esse assunto se tornou, né, cada vez mais importante para a discussão e tem sido levado ao judiciário de uma maneira muito intensa. Por quê? A partir da alteração do Código Civil de 2002, criou-se a possibilidade da guarda compartilhada, né? Porque antes tínhamos somente a guarda unilateral. O que significava isso? Os filhos ficavam com um dos genitores e o outro tinha tão somente, né, o direito a visitas, tá certo? Porém hoje, a discussão que permeia e é muito importante é que a primeira hipótese, né, a ser estudada no caso de um divórcio é que a guarda seja feita compartilhada. Aí você me pergunta, mas o que é isso, guarda compartilhada, né? A guarda compartilhada, em primeiro plano, ela deve obedecer os interesses da criança. E para além disso, precisa ser viável. O que significa? Não adianta você ter um pai que mora no Rio de Janeiro, a mãe que mora em Tocantins e querer tentar de alguma maneira, né, viabilizar nessa condição de distância, em razão dessa distância, uma guarda compartilhada, porque para que exista a guarda compartilhada, o primeiro requisito que deve ser idealizado, deve ser construído, é a viabilidade. Por quê? Porque como o interesse principal é do menor, precisa ser algo que não altere a rotina dessa criança. Mas assim, a guarda compartilhada seria o sonho, né? O ideal. Lamentavelmente, quando o divórcio chega numa situação de litígio e os ânimos entre os divorciandos se torna algo muitas vezes insuportável, né, e não há consenso nem do pai nem da mãe com relação à guarda dos filhos, essa questão é remetida para o judiciário, ou seja, o juiz é obrigado a decidir se os filhos devem ficar com a mãe exclusivamente ou com o pai, né? É uma tarefa difícil, lamentavelmente não é a situação ideal, porque isso cria, em razão do conflito, né, um grau de animosidade ainda maior, o que prejudica inevitavelmente a relação tanto de um quanto do outro nessa posição da guarda, né? Uma questão importante e também que vem ganhando força é algo que é chamado tecnicamente de alienação parental. O que significa isso, trocando em miúdos, né? Vamos dizer o seguinte, o litígio, a briga é tal, né, tem uma briga tal que é impossível determinar de maneira amistosa com quem ficará a guarda dos filhos. E aí, vamos dizer que é o seguinte, a guarda fica com a mãe, né, e o pai exerce ali o seu direito regulamentar de visitas. E a mãe, né, satisfeita da relação que ela teve com o pai, por exemplo, ela começa a falar mal do pai, né, para as crianças. Ou o inverso também. Vamos dizer que a guarda fica com o pai e o pai começa a falar mal da mãe, né, muitas vezes sem fundamento. E aí o que acontece? Essa prática, né, de trazer ali, falar mal do pai ou da mãe para os filhos, né, caracteriza ou pode ser caracterizada como alienação parental. E aí você me pergunta, qual é o ônus disso? Qual que é o prejuízo disso? Se a outra parte prejudicada conseguir provar, né, que a relação com os filhos foi estremecida justamente porque a parte contrária, né, seja a mãe ou seja o pai, fez uma campanha de difamação, criou discórdia,
falou mal do genitor ou da genitora, essa pessoa, se eventualmente ela tinha a guarda, ela pode perder a guarda, né? Ou seja, tratar o outro dessa maneira pode criar uma situação tal que inviabiliza que aquela pessoa que anteriormente tinha a guarda mantenha, né? Porque está prejudicando o interesse maior, que é o interesse da convivência do filho com ambos os genitores, né? Não é possível que um genitor, né, seja o pai ou seja a mãe, proíba o relacionamento ou crie empecilhos para. Esta prática, caracterizada dessa maneira, né, com esse nome de alienação parental, inviabiliza a manutenção da guarda, né? Então, além de prejudicar a criança, corre-se o risco de que esse que tinha a guarda a perca, né? Portanto, tome muito cuidado, não falem mal do seu ex-cônjuge para os seus filhos. Primeiro, por ser deselegante, além disso, ser uma postura ilegal, né? Muito embora o adulto tenha uma opinião pessoal com relação ao seu ex-companheiro, ele não pode de maneira nenhuma contaminar a relação da criança, porque do ponto de vista jurídico isso pode ter um impacto, e um impacto negativo para aquele que o faz. A sanção pode ser de fato muito severa, porque perder a guarda dos filhos é algo muito impactante, principalmente para a maioria dos seres humanos que criaram lá laços de afeto. E tratar de guarda e visita é um campo delicado, justamente porque lida com esse aspecto, né, primordial do afeto. Porque se ambos os pais têm afeto pela criança, a separação deles gera, de um modo geral, tanto para os pais quanto para a criança, um impacto muito significativo, porém com um peso muito maior para o filho. Portanto, a tentativa de uma construção amistosa, tanto para a escolha da guarda quanto da relação de visitas, é algo que deve ser estimulado tanto pelos advogados quanto pelo Poder Judiciário e pelas próprias partes. Porque um consenso, um acordo em situações dessa natureza sempre é o melhor caminho. Agora, enfim, quando não há possibilidade de uma composição, inevitavelmente, de uma forma mais dura, o Judiciário vai agir. E aí você me pergunta, mas eu posso simplesmente perder a guarda do meu filho, né? Depende, né? Tem uma série de fatores, é um processo longo, complicado e doloroso. Todo mundo que vem aqui senta para discutir eventualmente um divórcio ou a alteração da guarda dos filhos, eu tenho o hábito de sempre fazer uma longa conversa, porque o processo ele é muito complexo. E o processo ele é complexo porque não basta uma versão de um lado e a outra versão do outro lado. A criança é submetida a uma análise psicológica, né? São realizadas vistorias na casa dos pais, né? Em algumas hipóteses a criança é ouvida pelo juiz e cria-se uma situação de constrangimento tamanha que vão se ampliando as distâncias, de modo que as relações ali interpessoais e familiares vão se desgastando, de modo que, em algumas situações, é claro, inviabiliza a convivência, o que é algo extremamente doloroso. E na verdade não deveria ser assim, porque como eu disse no início do vídeo, quando os casais se separam, eles não se separam dos filhos, né? Eles se separam entre eles. E lamentavelmente essa ausência de amistosidade leva para um grau de complicação que traz, como eu já disse, vou reiterar, né, prejuízos para a própria criança. Porém, a busca do judiciário, né, ela deve acontecer em qualquer caso de separação, de divórcio, justamente porque a guarda dos filhos também é regulada pelo Ministério Público, porque o Ministério Público, por ter interesses de menores envolvidos, ele precisa intervir no processo para regular o interesse daqueles que não têm condição de se proteger, que são justamente as crianças. Portanto, de qualquer modo, né, constitua um advogado que fará a defesa dos seus direitos, seja para o estabelecimento de uma guarda, seja ela compartilhada, seja ela unilateral, porém, ou consensual, ou de forma litigiosa, mas que garanta da maneira mais justa o que for mais sábio e coerente para as crianças, né? A guarda é um objeto muito delicado e merece toda a atenção
que você possa dar. Portanto, se você, de alguma maneira, estiver envolvido numa disputa de guarda, esteja bem assessorado, constitua um advogado, lute pelo seu direito e, neste caso da guarda, defenda o interesse dos seus filhos. Esse é o seu canal, é seu por direito. Se você curtiu o nosso vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, nos siga no Instagram e no Facebook. Um abraço, até semana que vem.